Os últimos 5 anos na política mundial foram decisivos. Se antes falávamos do processo de globalização mundial, caracterizado pela profunda integração económica da maioria dos países desenvolvidos nas economias uns dos outros, abertura de fronteiras e divisão internacional do trabalho, agora tudo mudou. As contradições acumuladas nas décadas após o fim da Guerra Fria se fazem sentir. Guerras em larga escala, como o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, infelizmente estão se tornando mais comuns. Os países estão fechando suas fronteiras e restringindo a imigração, e as políticas económicas de todos os países estão cada vez mais usando medidas protecionistas. Isso diz apenas uma coisa: estamos à beira de um confronto militar e económico global entre as principais potências. Mais cedo ou mais tarde, isso acontecerá e, portanto, os países desenvolvidos já estão começando a se preparar para isso. Os principais fatores que determinarão o resultado de tal confronto serão os recursos tecnológicos e financeiros. Hoje vamos falar sobre uma pessoa cujas realizações nas áreas de negócios e progresso científico são inegáveis. Então, senhoras e senhores, deixem-me apresentar-lhes um inventor brilhante, um gerente talentoso, um dos maiores empresários da história e simplesmente o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Como fundador da SpaceX e Tesla, pode ajudar os Estados Unidos em um confronto global com outros países. Quão grande é a sua influência? E o que ele está fazendo para alcançar esse objetivo agora? Neste vídeo, daremos a você as respostas para essas perguntas urgentes. Mas antes de começarmos, devemos entender quais países se opõem aos Estados Unidos e em quais áreas a concorrência interestadual se desenvolverá. É óbvio que agora os principais adversários geopolíticos de Washington são Moscou e Pequim. A China é um país com a melhor indústria do mundo, ambições exorbitantes e uma enorme influência no Sudeste Asiático. A Rússia é o país mais influente da antiga União Soviética, com o maior crescimento de recursos naturais do mundo e uma indústria militar desenvolvida. Para vencer esses dois países, os Estados Unidos devem vencer em 3 direções: económico, como a economia assegura o funcionamento do Estado; militar, como sem um exército desenvolvido e uma indústria militar, você não pode ganhar em um confronto de força e, portanto, ter um grande peso diplomático; e cósmico, como todas as perspectivas do bem-estar da humanidade estão conectadas à conquista do espaço. O que Elon Musk tem a oferecer em todas essas áreas, vamos descobrir. A cooperação entre Musk e Pentagon na esfera militar tem sido discutida há muito tempo. Em 2018, tornou-se conhecido que, graças ao trabalho dos funcionários da SpaceX, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos economizará bilhões de dólares e décadas no desenvolvimento de armas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos teve problemas em desenvolver programas especiais para o controle de armas. Eles agora são decididos por Elon Musk porque alguns funcionários da SpaceX e da Tesla já começaram a trabalhar em sistemas de combate. Os especialistas de Elon Musk podem ajudar os militares em várias áreas, do desenvolvimento de software de caças de combate aos sistemas de controle de veículos aéreos não tripulados. O investimento inicial no desenvolvimento de programas de controle de armas é estimado por especialistas em US$ 2.250.300 milhões. Os drones são talvez uma das áreas mais importantes do desenvolvimento da aviação militar moderna e Elon Musk entende isso perfeitamente. Em 2020, durante uma entrevista no simpósio da Associação de Combate Aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos, o chefe do Centro de Sistemas Espaciais e de Mísseis, Tenente-General John Thompson, perguntou ao inventor Elon Musk em que direção a aviação militar se desenvolverá. A resposta de Musk surpreendeu os ouvintes. O futuro da guerra aérea está definitivamente nos drones autónomos. Esta não é a minha visão, é um facto, o futuro será assim. A era dos caças está chegando ao fim, é hora dos drones, disse Elon. Mais tarde, nas redes sociais, ele especificou que se trata de caças não tripulados que são capazes de derrotar facilmente o caça americano mais moderno F-35 em um combate aéreo. É claro que Elon não falou em vão sobre drones. Dadas as realizações de sua empresa Tesla no campo do desenvolvimento de inteligência artificial para veículos, não há dúvida de que os UAVs são o foco principal do desenvolvimento dos funcionários de Elon Musk para o Pentágono. Também em 2020, foi anunciado que a SpaceX havia recebido um contrato do Pentágono. Ela deve criar satélites militares para o exército dos Estados Unidos. A empresa Ilona Máscara recebeu por 4 satélites 1.149 milhões. Os dispositivos estarão prontos em breve, até o final do ano 2022. Os satélites da SpaceX ajudarão os militares a monitorar os lançamentos de mísseis, o que é muito importante para repelir rapidamente um ataque nuclear. Se os satélites de rastreamento detectarem a ameaça, eles devem enviar essas informações aos veículos de transporte usando uma linha de comunicação a laser. Eles calcularão como repelir o ataque e, em seguida, enviarão os dados para a plataforma de armas. Os satélites poderão fornecer dados de rastreamento de mísseis para aeronaves hipersónicas e para a próxima geração de ameaças avançadas de mísseis, disse o diretor da SDA, Derek Thornhill. Além disso, Elon Musk já está aqui e agora ajudando a OTAN com os desenvolvimentos de sua empresa. Desde que Elon Musk anunciou o projeto Starlink com 4.425 satélites, tem havido alegações de conspiração de que o projeto é financiado pelo Pentágono.
No entanto, entre os contratos oficiais do Pentágono, há apenas um, US$28 milhões da Agência de Tecnologia Avançada, DAPRA, a menos que, é claro, suponha a existência de um túnel subterrâneo de Fort Worth, onde os Estados Unidos imprimem dólares para o espaçoporto da Space em Boca Chica, no Texas. Ao mesmo tempo, sem dúvida, a Space está fazendo um grande esforço na tentativa de vender o serviço Starlink e seus serviços aos militares. Assim, em 2019, o canal de satélite foi testado entre o terminal terrestre e o terminal de aviação a bordo da aeronave C-12 através dos primeiros satélites Starlink do tipo Tintin, que mostrou uma velocidade de 610 Mbps. Em setembro de 2020, novos testes foram realizados no âmbito do mesmo programa Global Lightning Program, já com a atual geração de satélites Starlink e aeronaves C-17 e KS-135 durante exercícios militares. Os militares usaram os satélites Starlink para testar seu avançado sistema de gerenciamento de batalhas avançadas que conectará as instalações aéreas, marítimas, terrestres e espaciais do Pentágono. De acordo com o chefe de compras da Força Aérea, William Rupert, durante os exercícios militares da Força Aérea no início deste mês, a Starlink se conectou a uma variedade de armas aéreas e terrestres, incluindo o Boeing KC-135 Stratotanker. A Força Aérea ficou impressionada com a forma como os satélites Starlink e da Space se mostraram durante esses exercícios de tiro ao vivo. O que ouvi da Starlink foi impressionante e positivo, disse ele durante uma mesa redonda na quarta-feira. Estes são satélites habilmente projetados, implantados com competência em órbita. Então, há muito a aprender com a forma como eles são projetados e eu acho que podemos aprender muito com eles. Os militares devem estar preparados para desempenhar um papel estratégico porque precisamos de meios de comunicação em muitas partes do mundo onde não há provedores comerciais, disse Rupert. Podemos ser um comprador confiável para empresas como a Spaces e outras que desejam vender serviços de comunicação em todo o mundo. A Spaces pode não pensar nos clientes do outro lado do oceano, mas temos a nossa frota lá. A Spaces pode não estar pensando em clientes no Ártico, mas nossos aviões estão lá. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos planeja confiar ainda mais nos satélites como parte de sua nova doutrina militar, All Domain Operations. A estratégia exigirá que os ativos aéreos, terrestres, marítimos, espaciais e cibernéticos estejam diretamente conectados entre si. Eles transmitirão dados e informações entre si e, possivelmente, até ativarão as armas um do outro. Um fator-chave será um agrupamento de satélites como o SpaceX Starlink, que é grande o suficiente para resistir a ataques e continuar operando. Escreva sua opinião nos comentários. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no sino para acompanhar as notícias. Com a esfera militar, tudo é claro, e quanto à economia, aqui, a contribuição de Musk também pode ser significativa. Os carros fabricados pela Tesla ainda dominam o mercado de veículos elétricos. Sim, muitos carros chineses vendem melhor, mas Musk tem duas grandes vantagens sobre os fabricantes chineses: qualidade e inovação. Se os carros elétricos da China são vendidos apenas pelo fato de serem baratos, os carros de Musk são comprados por suas propriedades. Foi sensacional porque o primeiro lugar foi ocupado pela primeira vez por um carro elétrico e, pela primeira vez na história moderna, é um modelo importado. O Tesla Model 3 foi o mais vendido da Europa em setembro, com 24.591 unidades. Ou seja, enquanto os fabricantes chineses tentam competir com a Tesla pelo mercado de carros elétricos, a empresa Musk está silenciosamente expulsando os carros clássicos do mercado. Isso também afeta a Rússia, porque a economia deste país é baseada nas exportações de petróleo. Mas Elon Musk em breve cortará esse item de receita simplesmente aumentando a popularidade dos carros elétricos. Tudo bem com Elon Musk e na esfera espacial. A empresa de Elon Musk está rapidamente expulsando a Rússia e a China do mercado de lançamentos espaciais civis. Nos últimos anos, a Roscosmos está perdendo rapidamente sua participação no mercado de lançamentos espaciais. Atualmente, a Rússia e a China não podem competir com a empresa americana SpaceX no mercado de lançamentos comerciais. O domínio da empresa americana é causado por sua gestão de qualidade e liderança hábil. Ao projetar o foguete Falcon principal, a liderança da empresa estabeleceu os princípios da máxima eficiência comercial. Para alcançá-lo, eles usam mísseis antigos em seus mísseis, mas bastante confiáveis. Graças a isso, eles receberam um baixo custo de desenvolvimento de foguetes e um preço mínimo do produto final. A Rússia e a China também são inferiores à SpaceX em termos de qualidade de gestão da empresa. Especialistas apontam que a situação no mercado espacial para a Rússia no futuro próximo será desfavorável. Obrigado por assistir.